Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou sobrevivente e olha só esse post aqui no Reddit. Não sei como as pessoas conseguem ter filhos no Brasil. Tirando o fato de ser caro e tudo mais, nem é isso que eu tô considerando, mas sim o fato de quão exausta e cansada estou diariamente. Qualquer mínimo tempo que tenho pra mim, quero apenas deitar e descansar. Fico pensando para quem é pai e mãe nesse país e penso que é admirável porque já me sinto sugada e exaurida das minhas forças. Imagina ainda ter que se dedicar a uma criança. E olha que eu faço academia quase diariamente, como até decentemente na medida do possível. Além do trabalho, tem a casa para cuidar, que é um serviço que nunca acaba, e me pego imaginando como conciliar tudo isso. Às vezes eu durmo com um pouquinho de louça suja porque eu tô cansada demais e já me sinto péssima. No outro dia eu já corro para deixar tudo limpinho e fico imaginando com filhos ainda na equação. Meu sonho sempre foi ser mãe, gestar ou adotar, e hoje em dia eu penso que não conseguiria e nem aguentaria. Se eu mal tenho disposição para mim, como é que eu teria para outro ser humano completamente dependente? Toda vez que vejo pais com crianças na rua penso, vocês são fodas, eu não conseguiria. Outro post aqui no Reddit, por quais motivos você não quer ter filhos? E as respostas, eu gosto muito do silêncio, e filhos demandam sacrifícios, em termos monetários e emocionais. Sacrifícios esses os quais eu não estou disposto a fazer. Outro comentário, dinheiro, quem é pobre e quer ter filhos, quer se lascar ainda mais, cuidar de uma criança custa caro. Outra coisa, meu pai é um babaca e minha mãe não serve para ser mãe. Tenho medo de ter um filho e eu não ser o pai que eu gostaria de ser, e que o meu filho merece. Terceiro, não vou querer ter uma mini versão minha por aí, e vai que ele seja um babaca. Com tudo isso daqui, a gente vai conversar se vale a pena ter filhos ou não no Brasil. E o título é forte, né? Vale a pena ter filhos no Brasil e eu posso provar. Então, vamos lá. A gente tem que começar entendendo por que as pessoas querem ter filhos, tá? Eu vi que as pessoas querem ter filhos por 6 motivos, mas aí você talvez tenha um motivo a mais ou a menos, vamos ver aqui. O primeiro deles é que eles não querem filhos. Filhos acabam nascendo por acidente. Infelizmente, nem todo mundo quer ter filhos, nem todo mundo que tem filho quer ter filho. A gente vê aqui essa notícia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mais de metade das gestações no Brasil não é planejada. Estatística foi apresentada por médica ginecologista e obstetra em audiência da Comissão de Saúde nesta quarta-feira. Essa é uma notícia de 2023, tá? 55% das gestações no Brasil não são planejadas. Essa porcentagem representa 1,47 milhão de gravidezes. Olha, eu nem sabia que plural de gravidez era gravidezes por ano no país. Os dados foram destacados pela médica Laísa Nascimento Bernardes em audiência pública da Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ou seja, às vezes nem todo mundo quer ter filho. As pessoas têm filho por acidente, porque não se planejaram. O pessoal até critica esse por acidente, né? Porque ninguém escorrega. Você entendeu, né? Mas enfim, essa é uma problemática do Brasil. E é claro que muitos filhos por acidente se tornam o amor dos pais, tá? Não é porque a criança não foi planejada que a criança não vai ser amada. Ainda assim, isso é um problema que o Brasil enfrenta junto com a gravidez na adolescência. O segundo motivo pelos quais as pessoas têm filhos é a valorização do conceito de família. Tem muita gente que adora assim, ai meu Deus, eu quero a minha família no comercial de margarina. Eu quero minha família no comercial da Delícia. Eu quero minha família no comercial da Primor. Porque tem quem sonhe com o casamento da filha. Eu quero... Sobrevivente, você não entende. Eu quero levar a minha filha até o altar. Eu quero que minha filha perceba que o pai dela aprova aquele casamento. E tem quem sonha então lá, né? Isso aqui é a visão fofinha. Em muitas culturas, por exemplo, a cultura italiana ou indiana, existe uma pressão para você manter uma família, para você manter a estrutura familiar. Nessas culturas, por exemplo, os casamentos são festas enormes. Cara, você já viu uma festa de casamento indiana? Cara, é uma festa mesmo. A galera bota pra quebrar mesmo, porque o casamento pra eles é muito importante. O terceiro motivo pelo qual as pessoas querem ter filhos é que as pessoas veem isso como um passo natural na vida. A gente pensa assim, a gente nasce, cresce e se reproduz. Se reproduz e morre mesmo, né? É o natural da vida, então como as pessoas acham que isso é natural, elas pensam assim, eu vou seguir o fluxo natural da vida e tá tudo bem. O quarto motivo pelos quais as pessoas querem ter filhos é por conta da pressão social. E isso ainda é pior pra mulher. Dificilmente alguém vai pressionar um homem pra ser pai, né? Tem as piadinhas de cadê as namoradas? Você tá ficando velho, filho. Você tá ficando velho, não vai me dar um neto. E aí você apresenta lá o seu gato laranja. Mas assim, isso é ainda muito pior pra mulher. Porque a mulher é cobrada pra estar no papel de mãe, a mulher é cobrada pra ser o arauto da maternidade, enfim. E com isso vem também movimentos antifilhos. Por exemplo,
aqui no meu passeio, a gente vê aqui, não odiamos crianças, é só a sua mesmo. Proibir a entrada de crianças, conveniência, direito ou preconceito. Onda child free, cresce no mundo e preocupa os pais. Existe uma data no mundo para celebrar o fato de não ter filhos, e esse dia é exatamente hoje, 1º de agosto, é o International Child Free Day. O irônico é que é um movimento que surgiu para defender o direito de mulheres de optar ou não pela maternidade, hoje é um movimento que cresce no mundo e não mais defende, mas virou um espaço para criticar e oprimir mulheres que optaram pela maternidade, se tornando um movimento que propaga o ódio. A criança é a defesa de espaços livres de crianças, e tá aí a problemática, né? Tem movimentos anti-filhos, anti-crianças e anti-maternidade. O quinto motivo para as pessoas quererem ter filhos é a concretização de um amor psicológico. Oh, meu Deus, que palavra linda. O que isso significa? Significa aquelas pessoas que, assim, são... eu já amo meu filho antes de existir. Quando eu era adolescente, eu já sonhava com o meu filho, o Heitor. O Heitor, meu Deus, ele já estava nos meus sonhos. Eu já sonhava com o cabelinho dele, eu sabia que eu teria um filho. Tá, tem isso. A gente tem o nosso bisoinho mais gostoso da filosofia, o Jean-Paul Sartre, né? E que ele diz que o amor romântico faz parte da busca por um sentido para a vida. Se a gente for explorar isso aqui mais, a gente vê que o Jean-Paul Sartre não acreditava que a gente nascia com um propósito definido, né? Essa visão é bem interessante e que a gente tem que criar esse sentido através das nossas escolhas para nossa vida fazer sentido. Então, atos como ter filhos é uma forma de dar significado à vida, é uma forma de você se sentir vivo. Tá? Eu não tô dizendo... Calma aí, tá? Calma, meu filosófico. Eu não estou dizendo que Sartre mandou você ter criancinhas, não é isso. Mas ter filhos pode ser uma forma de dar sentido à sua vida. Eu acho isso saudável, não acho, mas é uma forma de dar sentido. E tem gente que parece que nasceu para paternidade, para maternidade, então, se for o seu caso, seja feliz e faça um filho, beleza? E o sexto e último motivo que as pessoas têm para ter filho é as pessoas que possuem empresas, terras, negócios, são os empreendedores que gostariam que o legado deles fosse seguido por alguém do mesmo sangue. Isso é mais comum em famílias que têm money. Normalmente a galera que se orgulha de ter um sobrenome de autoridade, como sobrevivente, que tem um sobrenome... Não me critica, meu sobrenome é alemão, certo? Com tudo isso aqui, né, tirando as piadinhas aqui, por que eu quis trazer isso? Porque a gente pensa assim, vale a pena ter filho no Brasil? Sim ou não? Mas a gente nunca pensa por que as pessoas querem ter filho. E é importante saber por que elas querem ter filhos para a gente poder avaliar qual é o problema de ter filhos, justamente o próximo tópico aqui. Existem 4 problemas em ter filhos que a gente não pode ignorar. 4 problemas muito importantes. O primeiro é a expectativa errada. As pessoas encaram ter filho como se ter filho fosse uma espécie de investimento. Como se você colocasse a criança num CDB e a criança te retornasse um doutor pronto para te sustentar. Só que criança, filho, é algo que só vai te gerar custo financeiro e talvez nem te retorne de forma emocional. Tá? Filho é prejuízo. Filho, galera, é prejuízo. Se você for pensar filho do ponto de vista só financeiro, é o maior prejuízo que você pode tomar na vida, porque é um prejuízo de 20 anos. Nem um seu Uno 2 portas quadrado dá tanto custo quanto um filho. Entende isso? Então, esse é o maior erro dos pais, porque os pais, eles criam os filhos pensando assim, meu filho vai ser um doutor. Meu filho vai ser um advogado. Meu filho será o doutor Fernando. E aí, Fernandinho, será chamado pelo juiz, doutor Fernandinho, você é o melhor advogado que eu já vi. Só que criar filhos é para criar pro mundo. Os pais criam filhos para si, como se o filho não fosse um ser independente, aí se cria expectativa. Aí se o seu filho for um fanboy, você acha ruim, mas você tem que criar um filho pro mundo. Né? O filho tem que ter toda a autonomia para ser quem ele quer ser, claro que sobre a sua orientação, mas não sobre as suas ordens, entende? Porque crianças são seres independentes, eles não são o que eles querem que... Eles não são o que a gente quer que eles sejam. Nossa, português é maravilhoso hoje, tá? Outro ponto, a pessoa assim, mas sobrevivente, eu tenho filhos, porque quem é que vai cuidar de mim quando eu estiver na terceira idade? Mas o que acontece? Vários pais idosos são abandonados por filhos. Olha essa notícia aqui. Abandono afetivo inverso. Filhos são obrigados a cuidar dos pais. No começo de julho, o Ministério Público de Minas... Nossa, Minas Gerais de novo aqui nesse vídeo. Condenou um filho a pagar mais de 130 mil em indenização ao pai após comprovação de maus tratos. Isso aqui foi um caso que Esse aqui foi um caso em que a justiça funcionou, né? Porque, claro, maus tratos é sacanagem. Mas não tem a obrigatoriedade, legalmente tem, mas um filho... não tem a obrigatoriedade, talvez, social de cuidar de você.
Tem muitos filhos que não cuidam dos pais idosos, que abandonam os pais idosos. Sorte sua se você for abandonado ainda numa casa de repouso, sabe? E tem até uma frase que eu vi uma vez, né? Que uma mãe pode cuidar de 10 filhos, mas não tem um filho que queira cuidar da mãe, né? Então, assim, cara, filho não é investimento pra sua velhice. Filho não é investimento pra sua velhice. O segundo problema de ter filho aqui no Brasil são as faltas de condições, né? São a falta de condições. Meu Deus, que plural divino! É a falta de condições, né? Por exemplo, tem muita gente que fala que pobres não deveriam ter filhos. E eu não acho que pobres deveriam ser proibidos de ter filhos. Tem, por exemplo, todo um movimento preconceituoso dizendo que pobres deveriam ser esterilizados, que pobres deveriam ser castrados. Isso é muito sério, isso chega a ser criminoso, né? Isso é muito preocupante, cara. Os pobres, mesmo sendo pobres, têm o direito de ter filhos. Mas aqui fica também um meia-culpa, né? Se você é pobre, se você mal tem condições de se manter, não seria interessante melhorar a sua vida primeiro? Não seria interessante você conseguir dar o básico bem estruturado antes de colocar mais um ser nesse universo? Se você já tem um filho, não seria ideal se proteger ainda mais para não ter outra gravidez e dificultar mais ainda as contas de casa? O sobrevivente é só se proteger. E aqui, ó, com 55% de gestações não planejadas, Brasil falha na oferta de contracepção eficaz. A gente não é especialista em ensinar as pessoas a se protegerem. Sobrevivente, mas quem é pobre não tem essa cultura de planejar. A vida acaba acontecendo assim mesmo, eu concordo. Mas isso tem que ser mudado. Como? Não sei, cara. Eu realmente não sei, não tenho a solução. Conscientização pelo governo? Programas, anúncios, propagandas do Ministério da Saúde? Não sei, entendeu? O terceiro problema de você ter filho no Brasil é que, cara, você tem certeza que você vai trazer uma criança para esse mundo com as expectativas ambientais bem ruins como são? Por exemplo, a gente vê aqui, ó. A água pode acabar? O que diz a ciência? A escassez desse recurso pode afetar uma grande porcentagem da população mundial. Isso aqui foi publicado em março de 2023. De acordo com a Agência Nacional da ONU, a água doce mais facilmente acessível encontra-se em rios, lagos, zonas úmidas. Úmidas é com H mesmo? Foi um erro do editor ou é o meu QI 83 que tá ruim aqui? E aquíferos. E em quantidade, essas fontes representam menos de 1% da água do mundo, ou seja, a água doce acessível é menos de 1% da água do mundo. A água doce limpa é um recurso finito e a escassez é um problema crescente em todos os continentes, né? Olha isso daqui, até 2050, cerca de 6 milhões de pessoas vão enfrentar a escassez de água, devido ao aumento da procura por parte do crescimento populacional e dos níveis crescentes de poluição. Até 2050, 6 mil milhões vão enfrentar a escassez de água. Seu filho vai estar nisso, cara. A gente está em 2024, ou seja, é quando seu filho tiver, meu Deus, eu não sei fazer cálculos, 26 anos. Entende? Isso aqui é seríssimo. Seu filho não vai ter nem 30 anos ainda. E talvez ele esteja sofrendo porque não tem água potável. Sobrevivente, mas o Bill Gates, ele está produzindo uma máquina que transforma cocô em água, né? Já viu isso aqui? Pegar... Meu Deus, eu tenho que trazer referência disso. Desculpa a esquizofrenia. Bill Gates, cocô, água. Aqui, ó. No Tecmundo. Bill Portões tomou máquina que transforma cocô em água limpa em 5 minutos. Aparece aqui ele tomando... Vamos ver aqui, deixa eu adiantar aqui. Ele tá falando aqui, né, de como é que funciona a máquina, que não sei o que. Vamos ver aqui, vamos passar. Cadê o Bill Gates? Cadê o Bill Gates? Cadê o Bill Gates? Cadê ele tomando? Ah, tá aqui. Olha a carinha dele, ele vai tomar agora a água. Essa água era um dejeto humano 5 minutos antes, tá escrito aqui na legenda. Então vamos ver aqui, olha a carinha dele enquanto ele toma, ó, ó. Oh, que gosto... Ei, peraí. Que gole safado, Bill Gates. Não, que gole safado. Cadê um gole de verdade? Caramba. Que gole safado. Não, isso não foi um gole. Não, eu tô revoltado, isso não foi um gole. Isso não foi um gole, ele nem tomou, ele fingiu que tomou. Olha a cara de safado. Não, velho, não acredito. Não acredito nisso. Ah, não, que sacanagem. Enfim, vamos voltar aqui. Cadê? Onde é que eu parei? Você quer trazer o seu filho pra esse mundo em que ele vai tomar água de cocô do Bill Gates? Você quer trazer o seu filho pro Brasil? Você quer trazer... O seu filho pode nascer em qualquer lugar do universo, né? Você vai fazer o seu filho aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em que a gente tá num país mega violento, olha só. Brasil lidera ranking... Meu Deus, tem um demais. Ranking de homicídios no mundo, mostra estudo da ONU. O Brasil registrou 47.722 assassinatos em um ano, 10,4% do total mundial. Em homicídios per capita, está na 11ª posição, com 22,38 mortes a cada 100 mil habitantes. Quase 4 vezes mais do que a média global.
O país lidera o ranking mundial de homicídios em números absolutos, de acordo com dados do Estudo Global sobre Homicídios 2023, divulgado pela ONU nesta sexta-feira. Você quer trazer o seu filho para esse mundo? Para esse Brasil? Você quer trazer para essa economia em que o governo está cada vez mais ciente do que a população faz com dinheiro? Como vai acontecer com o Drex? Você quer trazer o seu filho para esse mundo aqui? Para esse país aqui, ó, demora para atendimento e falta de cobertura. Os 10 principais problemas da saúde pública e privada no Brasil. Que a gente vê aqui, ó. Demora para conseguir consulta, exame ou cirurgia. Superlotação de hospitais, emergências e pronto-atendimentos. Falta de leitos em hospitais, falta de medicamentos, infraestrutura defasada. É para esse mundo aqui que tu quer trazer, para esse país que tu quer trazer o teu filho. Ele vai ter uma vida de qualidade aqui, do jeito que as coisas estão. Mas enfim, esse é só o terceiro problema. O quarto problema de ter filho aqui no Brasil é que não existe uma necessidade real de ter filhos. Não existe. O que acontece? Não é algo que você vai morrer se você não tiver filhos. Não é algo intrinsecamente necessário que, meu Deus, você precisa de filhos, senão sua vida vai acabar. A necessidade é puramente psicológica. E claro, isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. Só que tem que ter um arrependimento de não ter tido um filho. Você pode não ter filho, chegar no final da vida e perceber que você deveria ter tido. Só que tem também o arrependimento de ter tido filho. Olha isso daqui do BBC News Brasil. Muitas mulheres morrem sem confessar que arrependeram de ter filhos, que se arrependeram de ter filhos. Essa é a trajetória de muitas mulheres que optam por levar esse segredo para o túmulo, diz a socióloga israelense Orna Donath, autora do livro Mães Arrependidas, uma outra visão da maternidade. Donath, que não é mãe, nasceu e foi criada em Tel Aviv, em Israel, um país que tem de longe a maior taxa de natalidade entre os países considerados desenvolvidos, com uma média de 3 filhos por mulher. Apesar da estigmatização social que enfrentou, ela não se preocupou em ser rotulada como louca ou egoísta, como muitas mulheres que optam por não ter filhos são tratadas. Ou seja, você tem um arrependimento de ter tido filho também, só que ninguém fala e o negócio é sério, cara. O negócio é sério. Olha isso daqui. Ué, eu linkei a mesma notícia. Era outra notícia. Enfim, vou demitir o estagiário. O estagiário sou eu, tá? Enfim, são esses 4 problemas de ter filho no Brasil. Você tem a expectativa errada de que ter filho é um investimento. Você não tem condições de manter uma criança. Você vai querer trazer a criança pro Brasil, nesse mundo do jeito que tá. E não existe uma necessidade real de ter filhos. É uma necessidade puramente psicológica. Com tudo isso, você deve estar pensando, poxa, sobrevivente, aí assim você me lasca, assim você destrói meu sonho de ter filho. Eu quero ter filho, sobrevivente, eu quero. Bom, então você tem a opção de adotar. Adotar é uma opção para quem quer ter filho. Porque ao invés de você pegar e gerar uma criança, você vai pegar uma criança que está sem família e vai dar uma família para ela. Inclusive, você pode adotar irmãos que estão no orfanato juntos para que eles não se separem. Isso é muito bonito. Mas eu não tive uma experiência tão boa com a adoção, tá? Eu já tive um irmão adotivo e basicamente ele era um psicopata, tá? Literalmente um psicopata. Literalmente. Não é que ele era esquisito, não. Ele era literalmente um psicopata, né? Inclusive, coisas envolvendo o desvivamento da mãe biológica dele, tá? Só que isso foi comigo. Com certeza você vai ter uma experiência mais positiva, mas é o motivo pelo qual eu não adoto, né? Eu acabei me traumatizando. Eu sei que pode ser diferente, mas eu não quero passar por isso de novo, né? Só que se você adotar, você vai estar salvando uma família, salvando uma criança de crescer sem uma família, e isso é muito bonito, tá? Isso é realmente muito bonito. Só que aí, se você realmente falar assim, sobrevivente, eu quero ter um filho, eu quero namorar, eu quero chegar na minha mulher sobrevivente e falar assim, é hoje que eu vou lhe embuchar, sua safada. Então assim, se você quer mesmo assim, se você realmente quer ter um filho, você responderia, meu Deus, meu QI 83, você responderia sim para todas essas perguntas. São 7 perguntas e é rápido, tá? Não se assusta, presta atenção aqui no vídeo, presta atenção. Você tá desfocando de novo. Meu Deus, eu tenho que fazer o que pra você focar no vídeo? Eu tenho que rebolar aqui na tela. Enfim, a primeira pergunta é: você tem condições financeiras de bancar outra pessoa nos próximos 20 anos? Você tem, porque um filho é no mínimo 20 anos, mas talvez você ainda sustente ele pro resto da sua vida. Então, você tem condições financeiras para isso? Segundo, você tem certeza que o seu casamento é estável o suficiente todo esse tempo? Você tem certeza que o seu casamento vai aguentar todo esse tempo, todos esses 20 anos, até a criança for adulta? Você tem certeza que o seu parceiro é o parceiro? Deixa eu falar uma curiosidade aqui pra você. Para tudo, presta atenção aqui. Por favor, desculpa parar o vídeo assim, mas eu tava gravando esse vídeo aqui agora e uma carreata do prefeito atual passou na frente da minha casa e ficou parada aqui. Então eu tô retornando o vídeo quase meia hora depois, acho que 20, 25 minutos depois.
E talvez ainda passe alguma coisa de um carro de som desgraçado que tá aqui perto, mas vamos continuar. Terceiro ponto aqui, se você realmente quer ter filho. Você tem certeza que o seu parceiro ou sua parceira quer o mesmo sonho que você? Porque assim, se você for mulher, vamos ser sinceros. Os caras querem ter filho pra jogar bola, tá? Mas será se o cara vai ser teu parceiro pra passar a madrugada acordada contigo? Será se o cara vai ser teu parceiro pra poder te ajudar nisso tudo? E você também que é homem, será se a tua mulher vai ser uma mãe boa o suficiente pros seus filhos? Porque, cara, você tem que pensar nisso. Ela vai ser uma boa mãe? Você, que é mulher, o cara vai ser um bom pai? Pensa sobre isso. A quarta pergunta que você deve se fazer é: você está preparado para prováveis intercorrências ou doenças? Por exemplo, isso aqui é sério, tá? Você estaria preparada para ter uma criança com deficiência? Pensa sobre isso. Você acha que seu filho vai nascer plenamente saudável, mas e se não nascer? A gente vê aqui que Brasil tem 760 mil crianças de 2 a 9 anos com alguma deficiência. 760 mil crianças. Você acha que você geraria uma criança sem deficiência? Sem capacitismo aqui, não tô dizendo que, meu Deus, sua vida vai ser estragada, né? Nada vai funcionar na sua vida, não é isso. Mas há essa possibilidade, você vai conseguir dar amor o suficiente para essa criança? Uma criança com baixa imunidade? Uma criança que vai exigir outros profissionais, como um fonoaudiólogo, como um psicólogo, como um neurologista? Você vai conseguir amar essa criança, vai conseguir sustentar essa criança que vai te gerar mais custos financeiros do que uma criança comum? A quinta pergunta: a sua casa tem condições de abrigar mais uma pessoa? Tem condições? A sua casa cabe mais uma criança? Sua casa cabe mais um berço? Cabe um carrinho de bebê? Cabe um quarto extra? Você já parou para pensar nisso? Sexto, você vai ter uma rede de apoio para essa criança vai ter vó por perto? Essa criança vai ter tio, tia para poder te ajudar com a vida? Né? Como é que vai ficar a renda da sua casa quando a sua mulher parar de trabalhar? Né? Ou quando você, que é mulher, parar de trabalhar, como é que vai ficar a renda da casa? Só um trabalhando vai ter condições de manter isso? E a sétima e última pergunta: você é maduro ou maduro o suficiente para suportar o desafio de criar alguém? Porque, cara, não é brincar de boneco. Não é brincar de boneca. Você tá criando alguém que pode ser um babaca no futuro ou pode ser uma boa pessoa. Depende de como você vai criar essa criança. Você é maduro o suficiente para isso? Você tem essa maturidade? Então, se você respondeu sim para todas essas perguntas, você pode ter um filho. Beleza? Não vejo problema nenhum. Só que vem a pergunta, então ter filhos é burrice sobrevivente? Ter filhos é algo pouco inteligente? É coisa de QI 83? E a gente vem aqui no famoso depende. Ai, sobrevivente, eu odeio quando você é isentão. Você tem que ser firme nas suas ideias. Não, caramba, presta atenção aqui. Seguinte, você tem condições financeiras, psicológicas e sociais de criar um ser humano decente? Pensa nessa pergunta aqui, seja sincero. Se a sua resposta for sim, se você tem condições financeiras, psicológicas e sociais de criar um ser humano decente, então tenha um filho, tá? E seja o melhor pai ou mãe possível. É de boa, tenha um filho, joinha pra você. Nesse ponto, vale muito a pena ter filho no Brasil. É aqui que eu acho que vale a pena ter filho no Brasil. Quando você tem condição financeira, psicológica e social para criar um ser humano. Principalmente porque se você tem tudo isso, você vai poder dar a ele toda a vida que você quis ter e não teve. Agora, se você vira pra mim e fala: sobrevivente, vou ser sincero com você. Eu acho que eu não tenho condições financeiras, eu acho que eu não tenho condições psicológicas, eu acho que eu não tenho condições sociais de criar um ser humano. Nesse caso, não tenha filhos, porque você vai prejudicar a vida de alguém que não pediu pra nascer. Você vai colocar alguém nesse mundo, alguém que não pediu pra nascer. Você vai estragar a vida de alguém que não pediu pra estar aqui, porque você não tem cabeça o suficiente pra criar e pra cuidar de uma criança. Pensa sobre isso, tá? Isso aqui é seríssimo. Isso aqui é seríssimo. E aí você pode me perguntar: sobrevivente, então, depois de todo esse discurso antinatalidade, ai, não pode ter filho porque eu não tenho cabeça pra isso. Você tem filhos? E a questão é que, não, eu não tenho filhos, mas eu pretendo ter um único filho apenas. Por quê? Porque eu tenho condições financeiras de manter um, certo? Eu tenho condições financeiras de dar uma vida de qualidade pra uma criança, mas ao mesmo tempo eu só tenho pra um filho. Se nascerem gêmeos, eu tô lascado. Né? E tem uma grande chance da minha esposa e eu, a gente se arrepender se a gente não tentar ter um filho, né? E eu sei que isso é um motivo bem egoísta, mas assim como o Sartre chegou lá e disse, né, que a gente precisa encontrar um sentido pra vida, então esse aqui é um sentido atual que eu e a minha esposa pensamos e temos no momento, né? Fora que eu já tô junto com a minha esposa há 15 anos. A gente já tem solidez suficiente no nosso relacionamento pra um passo desses, né? Pra ter um filho. E porque, sinceramente, eu acredito que eu vou ser um pai maravilhoso, tá? Isso aqui eu não vou ser humilde não, tá? Eu acredito que eu vou ser um pai muito bom. Eu acredito que eu vou ser um pai muito divertido, vou ser um palhaço. E acredito que, cara, meu filho ou minha filha vai me amar pra caramba porque eu vou ser zoeiro. E ao mesmo tempo, eu sou muito tranquilo com questões de sexualidade.
com questões de decisões, por exemplo, se meu filho for gay ou se meu filho for pagodeiro. eu... Do nada, joguei um pagodeiro aqui na conversa. Eu vou amar o meu filho de qualquer forma, né? Eu vou aceitar, desde que não seja envolvido com crimes, né? Mas, assim, eu sou muito aberto, assim, a permitir que meu filho seja o que ele quiser ser. Né, o que ele quiser ser, eu apoio. Ai, sobrevivente, se seu filho for de gênero neutro. Aí eu vou chamar ele por um nome neutro, beleza? Eu vejo eu tenho essa liberdade de deixar que a pessoa seja um ser independente em que possa tomar as próprias decisões. E eu, como pai, vou apenas tentar proteger a criança ao mesmo tempo que solto ela o suficiente para que ela consiga enfrentar o mundo. Não é prender a criança numa redoma, né? Então, assim, eu me dou muito bem com crianças, elas se divertem muito comigo porque eu me torno um idiota perto delas. Eu me torno uma criança com criança. Eu sou um idiota, tá? Idiota. Meu Deus, tá vendo? Eu tô perdendo a capacidade de falar português. Mas aí você acha que ter filho é uma burrice no Brasil? O que você diz? Depois de tanto argumento, depois de tanta conversa, você acha que vale a pena? Lembrando também que você deve se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Lembrando que algumas pessoas estão falando que o sino de notificações não funciona ou vai avisar, tipo, 8 horas depois que o vídeo foi lançado. Então confere aí se está funcionando, por favor. E eu tenho que agradecer aos membros, aos nossos queridos e lindos membros. Agradecer ao pessoal que renovou, ao JXZ, ao Lank Prime, que é um novo aluno. Muito obrigado, cara, por ter assinado. Ao Abominável Pé Médio, que tá renovando também. Eu adoro esse nome, cara. O bicho tá no grupo do Telegram. O Abominável Pé Médio. Mas enfim, pessoal, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo carinho. Lembrando que os membros têm direito a vídeos antes de todo mundo. Tem direito a vídeos exclusivos, aulas semanais, acesso aos mapas mentais e acesso ao grupo do Telegram. Ou seja, são muitos benefícios interessantes. Se você puder, não vá se endividar, tá? Não vá usar o dinheiro que você não tem pra ser membro, não. Mas assim, se você quiser me ajudar, eu agradeço bastante. Agradecer aqui ao Cavalo Vulcão, aleatoriedades, papos sobre engenharia, trampos, testemunhos de vida, tudo isso. Já tem mais de um inscrito, Cavalo Vulcão. Eu fui o primeiro, né? Tem 2 agora. Agradecer também ao Matheus, ao Júlio Matheus, muito ativo lá no grupo do Telegram, muita gente boa também. Agradecer ao Eduardo, olha que foto fofa! Ao senhor Kenji, muito obrigado, cara, por tudo lá, por compartilhar seu conhecimento com a gente lá no grupo. Ao Moraes também, muito obrigado, amigo. Agradecer ao Carlos Dorelli, que também tá com o canal ativo. Agradecer ao Miguel. Valeu, Miguel. Agradecer ao Yanker. Ué, cadê a foto do Yanker? Ah, apareceu. Obrigadão, Yanker. Muito obrigado mesmo, cara. Agradecer ao Marrone, outro cara que é super ativo lá no grupo. Ao Alan do Seja Consciente, também que tá com o canal a todo vapor. Ao Crimes e Mistérios Reais do Logan, um dos canais também que tá totalmente a vapor aqui, produzindo conteúdos com regularidade, ó. Isso aqui foi um dia, 3 casos não solucionados que foram recentemente resolvidos em 2024. Tem também aqui o Guilherme Vieta, nosso especialista em iGaming, é a ovelha negra da família que a gente fala. O Rio Mangás, o Biridin, um jovem estudante, o Majin Vegeta e o Guilherme. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado por todo o carinho. E voltando aqui para o mapa mental, porque é o seguinte, eu sei, safadinho, que você, quando pensa em fazer um filho, você tá pensando em namorar, em fazer saliências. Eu acho que você deveria tomar cuidado, porque muita saliência faz mal. Eu soube que muita saliência pode prejudicar você, então pega leve. Não precisa fazer todo dia, vai devagarzinho nesse nosso canal de ASMR. Como é que o pessoal faz ASMR? ASMR, meu Deus, eu não sei falar mais. É isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Desculpa a minha esquizofrenia, eu tenho problemas, mas eu espero que esse vídeo tenha te feito pensar sobre ter filhos ou não. E você quer ter um filho comigo? Você quer ter um filho comigo? O que você acha de você e eu, a gente ter um filho? A gente pode adotar também. O que você acha? A gente pode criar. Vai ser uma criança sobrevivente, um baby-vente, um sobrevibaby. Desculpa, pessoal. Desculpa. Eu vou tomar meu remédio. Valeu, um forte abraço.